Eu resolvi estar gravando esse vídeo que vai falar um pouquinho então sobre essa questão do símbolo das profecias, né, que é muito importante estar entendendo. E aí justamente a gente vai trabalhar um pouco, né, algumas questões nesse sentido, né, tentar compreender um pouco mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e tal. É muito importante então estar justamente considerando alguns pontos, né. Só que antes de iniciar, basicamente algumas informações então sobre a Bíblia. A Bíblia aí formada por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então assim, essa questão de Novo Testamento, Antigo Testamento, aquela divisória, né, que justamente vai fazer essa questão de separar um do outro, né, é meramente assim, uma coisa conceitual, simplesmente para marcar o tempo cronológico de quando uma coisa foi escrita ou outra, né, porque de fato toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, correção, educação do homem na justiça, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, né, pelo menos é mais ou menos assim que vai estar escrito. Então assim, toda a escritura é inspirada por Deus, então o Antigo e o Novo Testamento juntos, eles que perfazem de fato a palavra, entendeu? E o fato de uma pessoa aceitar um testamento e outro não, né, é como se ela estivesse pegando uma nota de R$100 e rasgando, entendeu? Achando que a outra metade que ela rasgou vai valer na hora de comprar alguma coisa. Então assim, é uma coisa ruim, né? Porque ela está tirando da palavra de Deus, e tem vários textos condenando essa questão de tirar. Quem tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das bênçãos que estão escritas no livro, né? Então é o que vai estar acontecendo. E além disso, outros textos do Antigo Testamento vão dizer que para não tirar os marcos, né, que os pais estabeleceram, e também para não se mexer nem para a direita nem para a esquerda, né, nada acrescentar e nada tirar, né, para que se possa cumprir todas as palavras dessa lei. Entende? Então assim, é muito importante estar entendendo essa questão do Antigo e do Novo Testamento. Aí 39 livros no Antigo, 27 no Novo, e uma divisória aí simplesmente para indicar os livros que foram escritos antes de Cristo e os livros que foram escritos ali depois, entende? Então é meramente conceitual essa questão aí da divisória. E a maioria das pessoas acha que, não, o que está valendo é o Novo Testamento e tal. Só que aí você invalida totalmente e inviabiliza a compreensão dos símbolos proféticos, que a maioria deles vai estar no Antigo Testamento utilizando a linguagem dos profetas, tanto que a maioria dos profetas está no Antigo Testamento. E toda aquela base, aquele background, a mesma linguagem muitas vezes vai ser usada porque os escritores do Novo Testamento tinham como base a Bíblia do Antigo Testamento. Inclusive a Bíblia de Jesus, né, que ele usava ali, o Torá, né, que chamam, era o próprio Antigo Testamento, né, os livros escritos por Moisés e também dos outros profetas. Então, Lucas, se não me engano, 24 vai mostrar isso. Ele começava por Moisés, seguindo todos os profetas, né, expune-lhes ao que ao seu respeito constava em todas as escrituras, que eram do Antigo Testamento. Então tem essa informação de fato aqui, ó, essa questão aí dos 27 livros do Novo Testamento, 29 do Antigo. Então a Bíblia aí escrita por volta de 40, vai ter aí por volta de 40 autores, né? Deus é o autor principal, porque homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, e a Bíblia traduzida aí em mais de 1.500 línguas e dialetos, além de um espaço de tempo aí compreendendo o primeiro escritor que foi Moisés, né, com o livro de Jó, até o último que foi João, por volta do ano 100, né, ali o Apocalipse. Você tem aí 1.600 anos, né, de distância entre o primeiro e o último. Então, muita gente assim de várias classes sociais, né, alguns agricultores, outros sacerdotes, carpinteiro, fazedor de tenda, entendeu? Pessoas de várias classes sociais, né, compõem aí justamente essas formas, né? Inclusive cada um vai variar, né, com a forma com qual escreve, mostrando essa questão, inclusive, de que Deus ele atua no pensamento do autor, né, de quem está escrevendo, e a pessoa escreve conforme a linguagem que ela tem. Entende? Então assim, é um processo um tanto livre esse de inspiração, né? Embora o conteúdo da mensagem tenha que ser transmitido de forma integral. Então é importante estar vendo justamente isso, né? As divisões da Bíblia também, né? A Bíblia é dividida em história, poesia, profecia, evangelho e cartas. Lembrando que a parte profética é a mais complicada, porque você junta aí o dado do analfabetismo funcional, né? Pelo menos aqui no Brasil. Aí tu junta isso mais uma linguagem cheia de símbolos, figurativa, com símbolos que, muitas vezes um símbolo dentro de outro símbolo, e aí simplesmente são linguagens para meio que compactar um certo tipo de conteúdo, né, um conteúdo que está ali compactado, e é necessário então descompactar isso, e se desdobra então num conteúdo extremamente vasto que vai muito além das poucas páginas que o livro do Apocalipse, por exemplo, vai ter. Entende? Então assim, ao invés de Deus falar somente através das palavras escritas ali, ele decodifica, coloca tudo, codifica a coisa em símbolos, e utilizando o restante das escrituras simplesmente é possível descodificar isso, destancar essas chaves
e compreender então o que vai estar sendo escrito, né? Então é importante fazer justamente isso. E dentro da parte profética você tem justamente esses elementos, né? Lembrando que muitas vezes, né, o anjo, no caso da profecia de Daniel, ele que vai interpretar, então você não pode interpretar a interpretação que já foi dada, entendeu? A questão é simplesmente, obviamente, assim, se pode utilizar depois algum livro de história, alguma coisa para comparar, né, o que está acontecendo exatamente, mas não que a coisa vai partir, né, de livros de história, entendeu? Por exemplo, Daniel 8 fala ali do carneiro e do bode, né? O carneiro representando ali o Império da Média da Pérsia, e o bode peludo aí, que não tocava o chão, né? Ficava voando ali, ele era representado pelo rei da Grécia, ali que ele tinha um grande chifre notável, né, entre os olhos. E a própria profecia fala que é o rei tem lá os dois reis, né, da Média e da Pérsia, e o grande chifre era o rei da Grécia. Então não tem interpretação vinda de livro de história nem nada. Já estava escrito no texto. O que tu faz é simplesmente pegar um livro de história para comparar o que tá escrito com quem que tá governando ali, ter acesso a algumas outras informações, porque estava codificada a coisa, mas entendendo o que já foi interpretado, porque eu já disse, esse bode aí que se levanta, que tem justamente esse grande chifre, o grande chifre representa o rei da Grécia. Ponto, é o rei da Grécia. Então, assim, é importante estar vendo esses detalhes, né, da profecia bíblica. Geralmente, assim, não vai ter muito problema nessa questão da história, da poesia, dos evangelhos e das cartas. Exceto as parábolas, né, no caso aí dos evangelhos, mas aí o próprio Jesus explica, né, que é uma maneira de tentar impedir que aquele conteúdo ele caia nas mãos de pessoas erradas, equivocadas, jogar pérolas aos porcos, entendeu? A gente tem um conteúdo extremamente válido que vai ser entregue a pessoas que não vão dar o devido valor. Então é melhor que essas pessoas nem saibam e nem entendam realmente o que está escrito, entendeu? Nem se convertam, nem sejam curados, nem nada, entende? Porque eles já têm a recompensa deles, então deixa eles pra lá. A questão é focar em quem estuda. Deus está à procura de pessoas com qualidade e não quer saber de quantidade, entendeu? A quantidade quem quer é justamente o diabo, entendeu? Então, assim, é importante estar vendo justamente isso. Daí, alguns princípios importantes, né, para estar justamente compreendendo essa questão da profecia, né, na Bíblia. Porque, basicamente, você tem aí os símbolos, né? Por exemplo, Apocalipse 13:1, ali você vai falar da besta, tem 7 cabeças, ela sobe do mar, 10 chifres, entendeu? Tem as diademas, e sobre as diademas, né, um nome de blasfêmia, né, que está escrito lá. Entendeu? Em Apocalipse 7 vai aparecer outros símbolos, por exemplo, são 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos, para que nem o vento sopre, né, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí tem aí, ó, terra, mar e árvore, entendeu? Então, assim, são símbolos também que valeria a pena estar justamente vendo também no restante das escrituras, né? É por isso que é um todo integral. Não tem como a pessoa tentar tirar qualquer coisa da Bíblia, né, tanto do Antigo quanto do Novo, e achar que aquilo é algo benéfico, entendeu? Muita gente por aí que fala que não, que o Antigo Testamento foi abolido e tal. Mas é que nem foi falado essa questão de que a pessoa tá rasgando aí um pedaço da Bíblia, como se ela estivesse rasgando aí, vamos supor, uma nota de R$100 e querendo fazer uma compra com uma metade rasgada, entendeu? Não vale, entende? Então, assim, a questão é o estudo integralizado do que está escrito. E aí, quais seriam esses princípios para poder entender? Primeiro, a Bíblia se explica a si mesma, é um dos princípios que faz parte aí do Sola Escritura, né, que é somente a Bíblia, você vai usar só o conteúdo que está escrito. Então, a própria Bíblia tem que explicar o que está escrito em determinadas passagens. Por isso a importância de ver textos que são mais claros para explicar textos que são mais complicados, mais difíceis. Quer ver um exemplo? Muita gente utiliza vários textos, né? Eu poderia citar o batismo de Jesus, João 16, poderia citar 1 João capítulo 5, uma série de outros textos, né, que poderiam ser usados, que as pessoas usam para provar a teoria ou o dogma da Trindade. Entende? Só que é um dogma que não tem nenhum tipo de respaldo das escrituras, porque nem a palavra existe, e muito menos o conceito, né, que é uma unidade de 3 pessoas coeternas. Isso daí também não existe dentro das escrituras sagradas, escrituristicamente falando. Entende? Então, assim, as pessoas elas usam textos que não são claros, muitas vezes sobre a divindade, e os textos claríssimos elas rejeitam. Entende? Que é justamente para fazer o contrário, pegar o texto difícil, entendeu? E, à luz dos textos mais claros, você entender aquele texto difícil. Só que o que as pessoas fazem, elas pegam aquele texto difícil, vamos fazer uma doutrina disso aqui, entendeu? Então transformar isso aqui num dogma. Então não tem respaldo, o texto parece dizer X, mas na verdade talvez não possa ser, mas vamos usar mesmo assim, entendeu? E os textos claros, não, esse daí não vamos deixar de lado,
Entende? Como, por exemplo, no 1 Coríntios 8,6, que diz que para nós há um só Deus, o Pai, né, e há um só Senhor Jesus Cristo. Um texto extremamente claro, né, João 14, por exemplo, que vai falar ali que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Ou seja, Jesus falando do Pai e dele mesmo. Entende? Então, assim, textos claros. Só que aí as pessoas vão passar por alto esses textos claros para tentar formular alguma teoria em cima de textos difíceis. Então, assim, o primeiro princípio é a Bíblia se auto-explica. Ela tem que ser explicada naturalmente a partir dos textos que ela vem apresentando. Só que o que acontece, então, as pessoas têm que utilizar textos claros para explicar os textos difíceis, né? O que naturalmente, logicamente, deveria ser feito. Então, assim, nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, o que está escrito lá, se não me engano, em 2 Pedro 1,21, que é justamente essa questão, né? 1,20, 21, se não me engano. Que vai estar mostrando isso, que de fato nada de particular interpretação. Então, um profeta X aqui, que por exemplo podemos estudar, ele não pode falar algo diferente do outro que escreveu sobre o mesmo assunto, entendeu? Então, por exemplo, se Paulo está escrevendo alguma coisa de cunho profético, Isaías tem que concordar sobre o mesmo assunto, entendeu? Joel tem que concordar, Sofonias tem que concordar, Isaías tem que concordar também, entendeu? Apocalipse tem que concordar. Então, assim, são meio que como se fossem elos que formam uma cadeia de verdades, que vão aí se sobrepondo até formar um quadro completo. Entende? Que é justamente o que faz o estudo. Entende? Você cavar as escrituras como tesouros escondidos e ir até o fundo. Isso daí é de suma importância. Entende? Então, assim, não é de particular interpretação ou elucidação. Entende? Tem que estar aquela verdade ali contida nos livros que falam acerca do mesmo assunto. Entende? Então, assim, é muito importante estar vendo justamente esses princípios aí, porque está dentro também do próprio solo da escritura. Entende? Então, assim, a linguagem dos livros proféticos, ela é simbólica. Geralmente, quando a coisa foge muito, assim, tipo, das leis da natureza e tal, o texto já fica de cara que é simbólico. Agora, quando tu tem, por exemplo, um Daniel 11, que você não tem ali naquela profecia, pelo menos elementos que fogem às leis da natureza, tu não tem nenhum animal estranho, nem nada, entendeu? Lá fala do Rei do Norte e Rei do Sul, né, que são regiões geográficas. Aí a interpretação, ela deve ser tida como literal. Entende? Por exemplo, por que os 1000 anos de Apocalipse 20 são literais? É justamente por causa desse detalhe, entendeu? As profecias de tempo, elas já se cumpriram até 1844. Mas depois, obviamente, as profecias de tempo profético, elas já se cumpriram, mas as profecias de tempo literal ainda não. Então também tem essa diferença, né, que as pessoas deveriam levar em conta na hora de estudar. Então é importante ver esses pontos, tentar formar aí um cenário nesse sentido, para poder então guiar, né, essa questão. Então, só repetindo basicamente os princípios, essa questão aí de que a Bíblia se explica por si mesma, nenhuma profecia de particular elucidação ou interpretação, né, e a linguagem dos livros proféticos é simbólica. É simbólica justamente para compactar a verdade de uma forma que somente aqueles que têm as chaves, que conhecem a linguagem dos profetas, que conhecem como é que funciona ali o sistema dentro da escritura, que vai conseguir decodificar e entender. Que é esse o propósito justamente. Entendeu? Que não tá criptografada a coisa, entendeu? Em toda guerra, inclusive na guerra espiritual, a criptografia é essencial. Para somente aqueles que não só forem escolhidos, mas que estiverem aptos, né, com a mente aberta para poder compreender os símbolos das profecias, aquilo vai estar aberto. Então, os que se permitirem ser guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Deus, que inspirou os profetas a escreverem e a codificar essas mensagens através do uso de símbolos. Então é importante estar entendendo isso. Então, assim, vindo para os símbolos, basicamente, né, a gente vai ver alguns textos aqui, né, mais à frente, sobre essa questão aí de quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Né, então, o próprio Deus, né, no caso, vai estar ajudando. Né, Deus exige que a gente compreenda a Bíblia, entendeu? E é muito importante estar entendendo, né, as Escrituras, porque elas são um exemplo principalmente aos quais os fins dos séculos têm chegado. A Bíblia ela serve justamente para aperfeiçoar o nosso caráter, né, de uma forma que ela, como é a espada do Espírito, ela limpe, né, o coração ali das máculas do pecado, essas coisas. Ela também contém em si a própria vida eterna, porque ela testifica de Jesus, que é a vida é a luz dos homens, etc, etc. Né, falando a respeito daquele que nós vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, né, o único Filho de Deus gerado. E também a Bíblia oferece aí promessas, né, nesse sentido de felicidade, né, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, é muito claro isso, né, essa questão dentro da Bíblia.
E aí, vindo para os símbolos, é muito importante estar vendo o seguinte, né? A Bíblia ela deve ser examinada com muita oração, muito cuidado, entendeu? Porque justamente ali qualquer erro às vezes pode dar um problema, um grande desapontamento aí para mostrar isso. Entendeu? O profeta Isaías apresenta um princípio que nos ajuda a buscar a interpretação das profecias. E esse princípio é de que a Bíblia se interpreta a si mesma. Aí tem lá Isaías 28:10, né? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E o verso 13 vai falar para que eles caiam, né? E não consigam entender, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Que caem para trás. Quer dizer, as pessoas elas podem, mesmo com a palavra de Deus, se embananar ali e de certa forma, se não forem guiados pelo Espírito, a própria palavra vira argumento cético, entendeu? Que pode até fortalecer o ateísmo ou então outro tipo de correntes, dependendo da visão, né, que as pessoas têm. E aí o que acontece? Essas profecias então que estão vinculadas ao grande conflito entre o bem e o mal, elas são apresentadas aí nos livros proféticos, em especial no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. Daí fica claro essa questão da revelação de Deus, a Bíblia falar por si mesma. Então é por isso que devemos estar, portanto, com o coração bem aberto à influência do Espírito de Deus para podermos chegar às conclusões certas a respeito, entende? E aí, quais seriam os símbolos, né? Eu já vi, inclusive, algumas tabelas aí que eram mostradas em alguns grupos, né? É importante estar vendo essa questão, né? Então tem lá a tabela de conversão, onde tu tem o símbolo, tem também o texto bíblico e também o significado. Por exemplo, de acordo com Daniel 7:17, também o verso 23, o Daniel 7:17 também 23, a palavra animal, quando vai estar referida ali a respeito dos animais, vai falar da Babilônia, da Medo-Pérsia, a Grécia e também do animal terrível e espantoso que representa Roma imperial e através do chifre pequeno, Roma papal, através do poder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana. Tu vai ter justamente os símbolos, né, são animais. Tu tem aí representando Babilônia, né, o leão com asas de águia, e que as asas depois são arrancadas, aí posto em pé como homem, simbolizando aí o reinado do Nabucodonosor. Então você tem justamente esses elementos, no caso aí vai falar do Império Medo-Pérsia também, a partir do urso, que se levanta de um dos lados e tem 3 costelas na boca, o Egito, a Lídia e também a Babilônia, que ele derrotou em 539. Tem aí a Grécia, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, lembrando que não são asas de águia, mas de ave, então ele vem muito mais rápido, fazendo aí o domínio completo de Alexandre o Grande, e mais ou menos uma década e alguns poucos anos ele consegue o controle inteiro sobre a própria região da Grécia, o Ponto, a própria Lídia ali, inclusive a Palestina, Egito, a Mesopotâmia inteira, Síria. Então, uma região bem completa, em termos de dominação. Então, o animal, no caso aí, Daniel 7:17-23, vem falando de poder, rei ou reino. Então, pode ser justamente essa questão. O animal aí representando, tendo o significado aí de rei ou reino, Daniel 7:17 e 23. Inclusive, é um outro símbolo aqui que é bastante conhecido, que eu tinha falado já em alguns vídeos. A palavra mulher, que significa aí a igreja ou a comunidade de crentes, ou até mesmo Israel no passado, porque toda essa simbologia envolvendo a mulher, a noiva, a virgem, Inclusive lá no Gênesis, quando Deus fala assim que porém inimizade entre ti e a mulher, falando acerca de Satanás e da mulher. Entre o teu descendente e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Simbolizando aí que Cristo nasceria através da igreja de Israel, naquele período, e aí ele viria a sofrer uma ferida no calcanhar, que é uma ferida não para a morte, tu lhe ferirás o calcanhar, mas esse descendente, então, ele esmagaria a cabeça da serpente, que é uma ferida mortal, justamente. Então, aí mulher, de acordo com Efésios 5:23 e versículo 32, representa justamente a igreja. Então é importante estar justamente vendo isso. Daí, um dia, de acordo com Ezequiel 4, 6 e 7, no estudo sobre as 2.300 tardes e manhãs, a gente tinha falado também a respeito. É um dia profético equivalente a um ano, literal, de acordo com Ezequiel 4, 6 e 7, e também Números 14 e 34, vai estar 40 dias, foi dado ali para os espias espiarem, como eles ficaram com medo ali de entrar naquela terra. Deus deu 40 dias, cada dia por um ano, então vocês vão vaguear 40 anos no deserto. Então é justamente essa simbologia, um dia profético equivalendo a um ano, literal. Dentro das profecias de tempo, vai incluir aí Daniel 8:14, que é a maior profecia de tempo da Bíblia. Depois dela não tem outra. Entendeu? O resto é só tempo literal. Vai envolver, por exemplo, os 1290 dias, 1335 dias, mas aí é assunto para outro vídeo. As águas, de acordo com Apocalipse 17:5,
significam povos, multidões, nações e línguas. Então as águas que viste, nas quais a mulher está sentada e tal, são povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17:5, águas então simbolizando os povos, as nações, nesse sentido. Então quanto mais molhado, digamos assim, o terreno, mais povo, mais nações, mais línguas, mais multidões se tem. E quanto menos, aí vai ter a antítese, que seria a terra, aí é uma região não habitada. Então dá para depreender justamente esses dois aspectos dentro desse texto de Apocalipse 17:5. Os ventos, eles representam já a questão das guerras, as revoluções, contendas, conflitos, entende? Essas ideias que vão envolver então esses confrontos entre nações, esses rumores de guerras, essas coisas, de acordo com Jeremias capítulo 51, do versículo de 1 até o 5. Então é justamente assim, só recapitulando, o animal aí é o símbolo, significado rei ou reino, de acordo com Daniel 7, 17 e 23, mulher significando igreja, de acordo com Efésios 5, 23 e 32, um dia profético simbolizando aí, significando um ano literal, de acordo com Ezequiel 4, 6 e 7, números 14 e 34, águas, significando povos, nações, multidões e línguas, de acordo com Apocalipse 17, 5, e ventos, simbolizando aí guerras, contendas, conflitos, revoluções, etc, etc, de acordo com Jeremias 51, do 1 até o 5. Então justamente você tem já justamente esses elementos. Existem outros também, que é interessante estar vendo na Bíblia, né? Por exemplo, a palavra chifres, né, que vai aparecer principalmente em Daniel capítulo 13, né, que fala que a besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então os chifres, de acordo com Apocalipse 17:12, ele representa poder, rei ou reino. No caso da besta, e também lá em Apocalipse 17, o chifre tem que ver com esses elementos, poder, rei ou reino. Apocalipse 17:12. Tá? Existe também um outro tipo de símbolo, tem que ver com o tempo. Inclusive lá no livro de Daniel falava que o poder representado pelo chifre pequeno perseguiria e prevaleceria sobre os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quer dizer, tu tem um tempo, um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, aí falando acerca de 1 ano e meio, ou 3 anos e meio, entendeu? Então, meio ano ali nesse sentido. Então tu tem um ano, né, um tempo, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo. Ó. Então vai dar aí 42 meses. Ó. Só multiplicar aí o tanto de dias, né, no caso aí, justamente por essa quantidade, né, que vai estar justamente aparecendo nesse sentido. Entendeu? 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Né? Então justamente esse cálculo aí poderia ser feito também. Entendeu? Onde tu tem 3 anos, que são basicamente aí você tem 12, 24, 36, aí mais 6, né? 42. Então fazendo aí 42 meses, ou no fim 1260 dias, né? Se multiplicar por 30 ali certinho. Então é bem interessante ver isso, né, essa questão aí. Tem também o símbolo aqui do dragão, o dragão de acordo com o Apocalipse 12:9, é o diabo, né, Satanás, a antiga serpente. Entende? Só que o dragão, ele... Inclusive isso deveria ter sido falado também, porque o que acontece, às vezes, o símbolo aqui é no geral, entendeu? Mas dentro do capítulo, dependendo do contexto, ele muda um pouco, entendeu? Porque, por exemplo, no Apocalipse 12, o dragão realmente é Satanás, né, de acordo com o versículo 9, só que no Apocalipse 13, ele seria mais encaixado como sendo... Pode ser também aplicado, de fato, a Satanás, mas prioritariamente ali é o Império Romano, entendeu? Que na figura dos seus imperadores, então deu o seu poder à besta, o seu trono e grande autoridade. Então, basicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana como sistema, ela se origina ali por volta do 533, quando o Papa ele é investido, então, através do decreto justiniano, como sendo cabeça de todas as igrejas. Então, ali ele tem o poder absoluto, entende? Então, tu tem o nome de blasfêmia, então, que fica, obviamente, controlando tanto os chifres quanto as cabeças da besta. Então, é interessante também tá raciocinando dessa forma, entende? Então, assim, de uma forma é interessante porque o símbolo ele pode variar conforme o contexto. Então aí você tem justamente o dragão, de acordo com o Apocalipse 12:9, representando o diabo, o cordeiro, João 1:29, representando Jesus Cristo, a cauda, de acordo com Isaías 9:15, né, representando o falso profeta, as estrelas, de acordo com o Apocalipse 12:4 e Daniel 12:3, né, e também Apocalipse 1:20, ela tem que ver com os anjos ou os mensageiros de Deus. Até a palavra anjo mesmo em grego significa mensageiros. E a palavra Apocalipse significando revelação, né, isso também está no verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, notificou por meio do seu anjo, seu servo João, e etc, etc. Então é interessante, né, tá analisando justamente esses elementos, né, porque de fato, através da compreensão desses símbolos proféticos, a pessoa pode entrar um pouquinho mais dentro desses contextos e começar a decodificar as mensagens, para poder conseguir aprender de fato o que a profecia quer trazer, entende? Lembrando que as profecias de tempo elas já se cumpriram,
até 1844, e agora só resta cumprir as profecias de tempo literais, tá? Que envolve Daniel 11, falta um pouquinho ainda para cumprir, e Apocalipse 20, além de algumas outras também, entende? Então, por meio de quem, de fato, Deus sempre revelou os seus planos, né? Deus, ele revela o seu segredo somente aos seus servos, os profetas. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. E se as pessoas ficam sem profecia, né, que é o que a maioria das igrejas elas preferem falar em línguas do que ficar estudando profecia, né, porque dá muito trabalho. De acordo com Provérbios 29, verso 18, sem profecia o povo se corrompe, ou o povo perece. Mas, de fato, aquele que guarda a lei é feliz. Os ensinos da Bíblia também, eles são para pessoas simples. Embora seja algo complexo, né, o Espírito de Deus dá sabedoria a investigar esses assuntos. Então, assim, não é só para pessoas estudadas, mesmo porque os grandes doutores, nós passam longe disso aqui, entendeu? Porque Deus, ele envergonha as coisas sábias pelas loucas. Então, o que acontece é muitas vezes os doutores eles vão contra a verdade, da mesma forma que os líderes israelitas naquela época, e essas verdades, de fato, na mão de gente simples, gente humilde ali que estava aberta, o coração aberto na influência do Espírito de Deus, e que não estavam cheios de si, né, a ponto de renunciar ali à sua humildade e não querer ouvir a voz de Deus, entende? As pessoas muitas vezes erram nesse sentido porque elas não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, por isso a importância do estudo, a examinar as Escrituras, julgar nelas têm a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Então tem que estudar as Escrituras, porque senão errais, né, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né, de acordo com Mateus 22, versículo 29. Né. E Jesus, ele nos dá um conselho, né. O conselho é examinar, entendeu? É estudar, é ir aprendendo, da mesma forma que ele fez aos pés de Maria, entende? Ou você acha que já veio pré-programado que ele ia aprender as Escrituras? Não, ele teve que, de fato, ralar ali, entender, para poder construir, né, aquele conhecimento. Então, a partir do que está escrito, aprendendo das Escrituras Sagradas. Então é muito importante conhecer a Bíblia. O diabo, ele não quer que ninguém conheça a Bíblia. Ele quer as pessoas cantando, dançando, entendeu? Fazendo qualquer coisa, menos tenha contato direto com a palavra de Deus ou as profecias. A profecia é pior ainda, porque vai abrir o olho ali da pessoa, para ela saber o tempo em que ela vive. E assim é importante estar estudando, tá vendo, né, justamente esses detalhes. E aí, basicamente, esse vídeo aqui, então, vai se resumir nisso, né? Você tem aí essa questão da tabela, né? Tu tem aí o símbolo, o texto e também os significados. Né? E justamente a gente está estudando nesse sentido. Há muitos outros também símbolos. Por exemplo, árvore, né? Que vai aparecer no livro do Apocalipse 7, né? Que fala ali que os ventos, né, foram impedidos de soprar, né? Para não soprar nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A árvore é a simbologia para indivíduo, né? De acordo com o próprio Jesus, né? A árvore boa produz bons frutos. O indivíduo bom produz boas ações. E a árvore má produz maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então é um indivíduo sendo comparado à árvore. Então, se não é para fazer dano em árvore alguma, ninguém vai ser ferido ali. Pelo menos de lá, né? Até que se cede na fronte, né, os servos de Deus. Então aí tem que entender, né, o que significa, né, naquele contexto. Mas aí fica pra gente pensar, né, nesse sentido. Eu espero de certa forma ter ajudado. Então a gente fica por aqui. Valeu, até mais.